Essa é mais uma reunião clínico-científica do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, e do CAISM. A reunião de hoje foi organizada pelo Programa de Psicoterapia Psicanalítica do Departamento, e já quero agradecer aqui ao Ricardo, à Patrícia e à Paula, que constam aqui como os co-organizadores da reunião. E eu vou deixar para o Ricardo que possa fazer a apresentação da nossa convidada de hoje. Muito obrigado pela presença e vamos lá. Oi, Zildinha. Bom dia a todos e todas. É muito bom ver a casa cheia assim, né? É muito bom vê-los aqui hoje, residentes, especializandos, colegas psiquiatras, psicólogos, TOs, assistentes sociais, docentes, enfermeiros, profissionais do nosso departamento de psiquiatria. Hoje teremos o primeiro de 2 encontros com a psicanalista e professora doutora Isildinha Batista Nogueira. Eu vou falar um pouquinho sobre o percurso dela, né? Isildinha, durante o mestrado na psicologia da PUC, orientada pela Sueli Ronick, foi fazer um estágio em Paris, recém-formada, na época, em uma escola experimental para crianças e adolescentes que fora fundada por Maud Manoni, quando teve a oportunidade de trabalhar, conviver, discutir grandes temas e estudar com o ilustre filósofo Félix Guattari, célebres psicanalistas como Françoise Doutor, Radmila Ziguris, com quem ela participou de ateliês de psicanálise, e por uma inusitada ocasião de uma apresentação em um congresso em Paris, latino-americano de psicanálise, numa mesa cujo tema fora o psicanalista sob terror, a psicanalista Françoise Doutor, ao final da fala da recém-formanda, na época, Isildinha, ela pede a palavra. Fez-se um silêncio. Me perdoe, não tenho o que falar. Sua fala sangra. Sua fala é você. A psicanálise lhe deve isso. Temos que pensar sobre isso. Há mais de 2 décadas isso aconteceu, e acho que nós temos hoje que pensar sobre isso aqui. Penso que essa afetuosa receptividade que recebera lá na França, bem como o que pôde ali elaborar, tenha lhe proporcionado grande impulso a concluir seu mestrado e realizar seu doutoramento posteriormente sob orientação de Iraí Carone na psicologia da USP. Nós aqui do ProPsic, Programa de Psicoterapia Psicanalítica da Unifesp, resolvemos convidar a professora Isildinha também em função de estarmos numa instituição acadêmica de ensino, pesquisa e assistência em saúde mental que atende o SUS no nosso país, no Brasil. Portanto, uma população prioritariamente de negros e mestiços de afrodescendentes. Temos de aprender, pesquisar, ensinar como atender em psicoterapia e psiquiatria o paciente negro, mais cientes do pano de fundo histórico da violência relacionada ao racismo, um passado escravocrata e a um presente com tal violência e humilhação ainda, infelizmente, cotidianas. Temos de estar mais cientes do plano inconsciente, seja do ponto de vista intrapsíquico aos sujeitos negros, brancos, seja do ponto de vista intersubjetivo nas relações que se estabelecem entre terapeutas e pacientes quando a cor da pele apresenta-se na cena clínica. Quando convidamos Isildinha para falar aqui para nós, propusemos que ela viesse discutir um caso clínico. Eis que ela nos surpreende e diz assim, bom, acho que eu poderia aí discutir um caso clínico, mas talvez fosse mais proveitoso se a gente tivesse pelo menos 2 encontros. Um que eu pudesse falar sobre a metapsicologia do sujeito negro e um segundo, aí sim, que a gente pudesse
se debruçar e discutir um caso clínico. Nós ficamos muito contentes com essa proposta e resolvemos, então, atender, né? Então, programamos esse primeiro encontro hoje e um segundo encontro no dia 29 de setembro. Né? Bom, eu gostaria muito de agradecer à professora Isildinha ter podido aceitar o nosso convite, a vocês que hoje puderam estar aqui conosco, né? A toda a equipe do ProPsique, principalmente a Paula Ramalho, a Patrícia Gaziri, pela elaboração desses 2 encontros que teremos. Agora eu vou passar a fala para a Isildinha. Bom dia a todos, todas e todos. Bom dia. Eu queria agradecer, né, a todas as pessoas que me convidaram e organizaram essa fala. É muito importante falarmos dessa questão, uma questão que a gente nunca pôde pensar com afinco, né? Porque tínhamos um parâmetro, né? Como psicanalista, a minha fala vai muito dentro da psicanálise, né? Mas pensávamos sempre o sujeito branco, 150 anos de psicanálise, 150 anos pensando o sujeito branco. Pensarmos o sujeito negro demanda, né, também nos repensarmos, sejamos brancos ou negros. Né? O racismo nos atravessa a todos, brancos e negros. O racismo não está... evidentemente, estamos diferentes desse lado. Existem 2 lados do racismo. Né? Pensarmos desta forma é muito recente. Né? Ontem o Atílio estava conosco lá no SEDES, e estamos empenhados em discutir essa questão. E eu tenho discutido com todas as escolas, né? E com a Sociedade de Psicanálise daqui, do Rio, Porto Alegre, todas as escolas. Né? Eu tenho conversado, não tenho me poupado a sentar, conversar e a trazer um pouco daquilo que eu fui pensando no meu trajeto, né, como psicanalista. Então, vou trazer para vocês um pouco, na verdade, é quase que um resumo do meu capítulo 4 do meu livro, né, onde eu vou trabalhar metapsicologicamente essa questão. Aí, depois, a gente pode conversar bastante, espero. Então, vamos lá. Aliás, o preconceito racial... Espera um pouquinho, só que eu acho que eu... Na hora de passar as folhas... Aliás, o preconceito racial parece aumentar a proporção que os negros deixam de ser escravos e a desigualdade se crava nos costumes à medida que se apaga nas leis. A abolição do princípio de escravidão não significa necessariamente a libertação dos escravos e a igualdade distributiva. Apenas contribui para fazer deles desgraçados destroços destinados à destruição. Esta é uma fala que está no livro do Achille Mbembe, A Crítica da Razão Negra. Ele faz uma citação de Alex Tocqueville, que conclui isso. A liberdade, como nos diz Mbembe, não nos permite compartilhar direitos, prazeres, trabalhos, dores e muito menos a morte. Podemos ser assassinados aos olhos da lei sem que seja de fato um crime, que permanecerá sem reparação, possível num acordo cordial perverso. A morte dos negros não importa. A escravidão vergou-lhe o corpo e a alma, o cativeiro o brutalizou, o desonrou, desconstruiu sua raça, tirou-lhe a noção de pertencimento a uma nação. A África se torna uma lembrança distante da qual ele deve esquecer sua religião, a língua dos seus pais e sua cultura. Sua língua não o insere nesse mundo desconhecido, mas o coloca na categoria de semi-humanos. O negro escravizado e a representação da degeneração física e moral se tornam um ser abjeto, portanto, naturalmente depositário de uma justificada violência que não cabia na fantasia de superioridade da raça branca. A lembrança desse passado sócio-histórico o desabona racialmente e o aprisiona num eterno devir escravo.
de um corpo negro, excluído de um lugar numa cultura que o elegeu como servil e depositário de todas as mazelas que justificam sua exclusão. A abolição, embora lhe tenha atribuído a cidadania, na realidade não o libertou, pois não lhe garantia as condições necessárias para o exercício da cidadania. E, além disso, não obstante a abolição, permaneceria por tempo indeterminado o cativeiro psíquico de uma imagem que, com o crivo da ciência, justificaria uma inumanidade do negro. Não faltaram estudos e pesquisas científicas que, tendo estudado a conformação do cérebro africano, pretendiam atestar sua incapacidade mental. Ciente desse passado socioeconômico histórico, me proponho, a partir da psicanálise, pensar esse corpo negro como categoria imaginária e simbólica. Afinal, e enquanto corpo imaginário e corpo simbólico, que o corpo vai se inscrever na dimensão psíquica, questões que desenvolvi no meu trabalho de tese, A Cor do Inconsciente, Significações do Corpo Negro. Para a psicanálise, o corpo, enquanto tal, é irrepresentável, impossível de ser capturado numa representação. O real do corpo permanece, fantasmaticamente, ligado às experiências arcaicas de despedaçamento anteriores à fase do espelho. O corpo imaginário corresponde à imagem totalizadora que a conquista na fase do espelho e que lhe advém pelo reconhecimento do outro. É nesta experiência fundadora que se produzem as estruturas de identificação. Se o corpo imaginário constitui um todo, uma imagem, um contínuo de ligações, o corpo simbólico corresponde à forma significante, isto é, a algo que, como parte, representa, numa relação simbólica, aquilo enquanto tal escapa à representação. Na dimensão simbólica, será, portanto, um pedaço, um aspecto do corpo devidamente simbolizado, isto é, investido de significação, que emerge como marca de uma totalização impossível. Explorei as dimensões imaginárias e simbólicas do corpo negro, que, do meu ponto de vista, produzem vivências psíquicas singulares, das quais entendi que produzem para o negro uma condição subjetiva particular. A complexidade da sua vivência, do processo do espelho, que para o negro produz um processo de identificação com a brancura, enquanto justamente aquilo que na imagem especular lhe escapa. Considerei a pele negra como significante do ponto de vista do corpo simbólico, como aquilo que representa a condição de negro para e não negros. Explorei os sentidos que tal significante se associam nas redes simbólicas da formação social, explorando as dimensões imaginárias e simbólicas que a experiência de portar um corpo negro produz as vivências psíquicas que experimentam os negros. François Dolto, em seu livro A Imagem Inconsciente do Corpo, estabelece uma distinção entre os conceitos de imagem do corpo e de esquema corporal, cujos sentidos são confundidos. O esquema corporal indica a condição de representante da espécie do indivíduo, sendo, em geral, o mesmo para todos, o de pertencimento à raça humana. A imagem do corpo não se define a partir desse inexorável pertencimento genérico à espécie humana. Ela é única a cada um, singular, está ligada ao sujeito, à sua história. É inconsciente e sustentada no narcisismo. A imagem do corpo é uma construção imaginária determinada pelo fato de que o espelho psíquico, que o aparelho psíquico se estrutura nas instâncias psíquicas do id, do ego, do superego, tal como propôs Freud. Para Dolto, o mediador das instâncias psíquicas, id, ego, superego, nas representações metafóricas expressas por um sujeito, é a imagem do corpo. Nesse sentido, a imagem do corpo estará envolvida em todas as formações do aparelho psíquico. Quanto ao esquema corporal, diz Dolto, é uma realidade de fato, sendo, de certa forma, nosso viver carnal no contato com o mundo físico.
Sendo assim, as experiências que vivenciamos serão determinadas pelas condições físicas do organismo, conforme este se apresente, um estado de integridade ou lesões passageiras ou permanentes de caráter neurológico, muscular ou ósseo, ou sensações fisiológicas dolorosas, viscerais ou circulatórias. A simbolização de uma imagem de corpo no enfermo depende da ação pelos pais do problema da criança para que, apesar do problema, esta possa ser reforçada positivamente em suas possibilidades, garantindo a humanização da criança. Problemas orgânicos precoces, mesmo que circunstanciais, resultam em perturbações do esquema corporal, mas por falta ou interrupção das relações do que o doutor denominou da imagem falante do corpo, podem resultar em modificações passageiras ou permanentes da imagem do corpo. Não é incomum a coexistência de um esquema corporal enfermo e uma imagem sã do corpo ou um corpo saudável com uma imagem doente. Quando a mãe é incapaz de falar para a criança de sua diferença, enquanto a criança, no decorrer de seu desenvolvimento, vai se dando conta das diferenças reais entre seu corpo e das outras crianças, haverá dificuldade para que a criança passe pelas várias etapas do desenvolvimento. As mães negras se calam acerca do corpo negro, resultado de uma sociedade que se cala acerca do racismo, produzindo para o negro um processo de negação da diferença fenotípica em relação ao branco, como forma de evitar a dor da exclusão e do apagamento que acontece justamente pela cor que porta o seu corpo negro. A imagem do corpo é, a cada instante, para o ser humano, a representação imanente, inconsciente, em que se origina seu desejo. A partir de Freud, o doutor pensa que as pulsões que visam a realização de desejo são de vida e de morte. As pulsões de vida estão invariavelmente ligadas a uma representação, ao contrário da pulsão de morte, que escapam à representação. A pulsão de morte não representa o desejo de morrer, mas se caracteriza pelo desinvestimento erótico nas relações com o outro, tal como se pode perceber em estados de repouso, de sono profundo, de ausência e de coma. Sendo assim, a relação da criança com seus progenitores é de grande importância para que a pulsão de vida na criança se sobreponha à pulsão de morte, isto é, para que seu investimento erótico e autoerótico aconteça nas relações com o outro, ao invés de um desinvestimento e consequente uma cisão consigo mesmo que não permitiria à criança a elaboração de sua imagem do corpo que se constrói na história do sujeito. Até que ponto, na medida em que o negro é atravessado pelas representações depreciativas em relação ao corpo negro, é possível para ele a construção de uma imagem de corpo em que a condição genérica esteja preservada? Penso que até mesmo o que por herança nos daria um sentimento de humanidade e pertencimento fica abalado, quando muitos negros rejeitam sua conformação física e se tornam desejantes de características físicas que os aproximem do branco, que os humanizem. Não é incomum os negros que lançam mão de cirurgias plásticas numa tentativa de, via flagelo corporal, modificar suas características físicas. Não raro, as mães negras, através de métodos deploráveis, tentam modificar as características físicas de seus bebês para que não cresçam com seus narizes chatos ou nádegas volumosas. Que sujeito desejante é o negro que vê no seu equipamento para a satisfação de desejo o corpo, desde já um entrave, a sua cor? Um corpo que é a negação daquilo que deseja, pois seu ideal de sujeito, sua identificação, é o inatingível, o corpo branco. Há uma dissonância aí entre esquema corporal e imagem do corpo, que se expressa quando o negro idealiza para si uma imagem de corpo que não corresponde ao seu esquema corporal. Quando é este que, teoricamente, daria ao negro o sentimento de universalidade, de pertencer à espécie humana. Para os brancos, o sentimento de universalidade está posto, porque se reconhecem em um nós. Para o negro, não há esse sentimento, porque o negro não é semelhante
nessa visão que humaniza e universaliza o branco e segrega o negro. Seu esquema corporal é retalhado pela cor da pele, pelos tipos de cabelo, etc. E essa diferença não é aplacada pelos pais, mesmo quando trabalham uma imagem de corpo mais saudável, porque seus corpos também estão atravessados pelo mesmo estigma. Enquanto Françoise Dolto trabalha a imagem inconsciente do corpo, diferenciando a imagem do corpo e o esquema corporal, Sami Ali trabalha, que é um psicanalista também, trabalha a questão do corpo a partir da dialética entre o real e o imaginário, psique e soma, para entender a unidade psicossomática constitutiva do homem a partir do referencial psicanalítico. Para Sami Ali, na constituição da imagem do corpo, o rosto e o sexo se destacam como pontos relevantes. O rosto é o lugar onde se afirma a dupla identidade sexual e simbólica do sujeito. Mas o rosto só pode ser percebido no plano da visão por um outro, ou pelo próprio sujeito através do espelho. Para o sujeito, só é possível ter acesso direto ao rosto pelo tato e não pelo olhar. O rosto é o invisível onde se revela o visível. É fato que o sujeito tem para si um rosto que transcende a série de manifestações que possa ele exibir, mas não se trata da simples possibilidade de um ser que supera o parecer. Trata-se antes de uma ambiguidade radical, que é o se apropriar de um rosto que esboça e passa a ter existência e que, a partir do ponto de vista dos outros. Sami Ali recorre ao mito de Narciso para explicar essa ambiguidade radical. No mito de Narciso, o conhecimento de si é sinônimo de morte, o que, segundo Sami Ali, mostra a ambiguidade desse conhecimento. O mito se dá, diz Sami Ali, em torno do rosto, que representa o corpo em sua totalidade. Quando Narciso vê o reflexo de seu rosto na água, na medida em que a imagem que ele reconhece é a de um outro, Narciso, sem se dar conta, deseja a si mesmo o que ele vê. Ele não sabe, mas o que vê o consome. O mesmo erro que engana seus olhos excita-o. A exatidão do reflexo da imagem do Narciso fascina-o, impedindo-lhe um distanciamento, mantém a ilusão, destruindo-a ao mesmo tempo. Quanto mais ele tenta se aproximar, mais se afasta do objeto. Narciso não se engana por muito tempo, mas essa criança sou eu. Narciso se reconhece como um outro que é ele mesmo, e essa alteridade pela qual se mede o fato de que ele é estranho a si mesmo, em vez de libertá-lo do fascínio do objeto, vai ligá-lo a ele até a morte. Narciso morre diante de sua imagem, a qual, aliás, não cessará de contemplar sua permanência no inferno, nas águas de Stinge, deixando um corpo que se transforma em uma flor cor de açafrão, cujo centro está rodeado de brancas pétalas. Sami Ali aponta que, se atentarmos ao mito de Narciso, tal como se expressa no poema de Ovídio, pode-se reconhecer, além do Narciso formal, que coloca o sujeito em confronto com sua imagem, um narcisismo material, que funda a identidade do sujeito e do objeto. Narciso é a fonte que o separa a si mesmo e sua imagem fazem parte do engano das origens. O espelho é um rosto e o rosto é um espelho. O rosto, no início, é um dado constitutivo do mundo externo, uma forma significativa, mas surpreende por um vazio ao nível da imagem do corpo, sem que haja uma perda da identidade pessoal. Nesse vazio da não-constituição, o sujeito é aquele que não tem rosto. Isso significa o reconhecimento do estrangeiro em si mesmo. Ser sem rosto e possuir um rosto que se perde em seguida. São duas maneiras de expressar uma intuição fundamental do ser. A partir dos 3 meses, quando se instala a visão binocular, a criança passa a ter a visão do rosto da mãe, sendo a mãe objeto de identificação primária. O rosto da mãe coincide com o campo visual imediato, dificultando o discernimento entre a experiência de ver e a de ser visto, entre visão e órgão da visão.
Trata-se de um processo inicialmente caótico, onde não há diferenciação entre sujeito e objeto. Inicialmente, a criança percebe o rosto do outro, o da mãe, como sendo seu próprio rosto, o que corrobora as observações que atribuem à criança o rosto visível a partir do olhar do outro. No primeiro tempo do processo de reconhecimento do sujeito, ele não tem um rosto. No segundo, ele tem o rosto do outro. No terceiro, ele percebe o rosto como sendo outro. Neste terceiro momento, não se trata para a criança de uma percepção do outro em si, ou do outro em relação a ela mesma, mas do outro que se diferencia em relação a outros. Assim, a mãe e o pai, da perspectiva da criança, são percebidos como estranhos entre si. Esta percepção da criança de que existem outros rostos diferentes do da sua mãe significa para ela pressentir a possibilidade dela mesma ser um rosto diferente do da mãe. A angústia do 8º mês se dá no momento em que a identificação do rosto dá lugar a uma projeção. E, nesse momento, se estabelece simultaneamente a diferença e a distância entre relação a um outro self. Daí decorre a profunda identidade entre o familiar e o estranho, revelada por um sentimento de inquietude sempre que se opera a objetivação incerta do rosto do outro, que foi, de início, o rosto do sujeito. É nesse processo que o sujeito se descobre como duplo, pois a imagem de si, garantida num primeiro momento pela identificação com o rosto da mãe, se vê afetada pela dimensão de alteridade, que produz para o sujeito uma perda de si mesmo, no estranho. É esse processo que Sami Ali chama de angústia de despersonalização. A partir desse processo, a criança passa a reconhecer no rosto da mãe um outro com o qual ela anteriormente se identificou, o que produz um sentimento estranho e inquietante em que a criança percebe a distância entre si mesma e o outro, mãe. Sou e não sou o rosto do outro, o estranho que é o outro em relação ao outro, isto é, o próprio sujeito. Ao projetar seus impulsos, a criança disporá das noções de estranho e ruim, de familiar e bom. Aqui, bom e ruim se relacionam à elaboração da criança em relação à presença e à ausência da figura materna, representando uma clivagem do sujeito e do objeto. Para Sami Ali, é sob esse fundo que se dá para a criança a experiência do espelho. Se, de um lado, ela dá acesso para o sujeito à identidade enquanto rosto, essa, uma vez atravessada pela dimensão da alteridade, produz uma vivência ambivalente, o sentimento de possuir um rosto enquanto um dentro e, ao mesmo tempo, não possuí-lo enquanto um fora. A experiência de espelho, segundo Sami Ali, coloca desde o início o sujeito em contraposição com o outro, um outro que ainda não é o próprio sujeito. Esta experiência, portanto, se caracteriza por um processo de desidentificação do rosto da mãe, para um processo de identificação com o rosto do próprio sujeito. Sami Ali lança a mão de um conceito de Lacan, assunção jubilatória, para explicar que a criança da fase do espelho depende da mãe para se alimentar em processo de desenvolvimento de suas funções motoras, está longe de colocar em ação todo o processo dialético da identificação com o outro. No entanto, dá-se aí deslanchar de um longo processo de projeção que tem como objetivo formar sua diferença, o rosto do outro com o qual a criança se identifica de início. A assunção jubilatória adquire, então, uma tríplice significação. É a culminância da separação primordial entre o dentro e o fora e é a separação do estranho inquietante, primitivamente ligado à percepção do duplo, e é a confirmação do primado absoluto dessa mesma percepção. Por ser a experiência do espelho derivada do duplo e não ao contrário, por mais eventual que ela possa ser, não deixa de ser uma experiência onde a criança vivencia a perda da sua subjetividade enquanto rosto, isto é, a perda do rosto que ela imagina ter. As proposições teóricas de Sami Ali, me permitiram perceber uma nova luz nas discussões em torno da condição subjetiva do negro. O modo como o negro é pensado pode ser exemplificado
pelo comentário de Jurandir Freire Costa, quando afirma que ser negro é ser violentado de forma constante, contínua e cruel, sem pausa ou repouso por uma dupla injunção, a de encarnar o corpo e os ideais de ego do sujeito branco e a de recusar, negar e anular a presença do corpo negro. Para Jurandir, é a violência racista que, como um peso insuportável, se impõe ao negro através de uma norma psicossociosomática criada e imposta por uma classe dominante branca. A violência racista se baseia na destruição da identidade do negro. À medida que o negro se depara com o esfacelamento de sua identidade negra, ele se vê obrigado a internalizar um ideal de ego branco. A identidade do sujeito depende em grande parte do corpo ou imagem corporal eroticamente investida, isto é, a identidade depende da relação que o sujeito cria com o próprio corpo. Jurandir conclui que, a partir do momento em que o negro toma consciência do racismo, seu psiquismo é marcado com o selo da perseguição pelo corpo próprio. E é em função dessa consciência que o sujeito passa a controlar, observar e vigiar o corpo que se opõe à construção da identidade branca, que foi obrigada a desejar. E é aí que o sofrimento pela consciência da diferença do seu corpo em relação ao corpo branco faz emergir a negação e o ódio ao seu próprio corpo, o corpo negro. Eu, no entanto, penso que essa condição é mais que uma injunção, como afirma Freire. A meu ver, trata-se de algo que ultrapassa os limites do imposto, mas que se caracteriza como o que proponho chamar de sobreposto. Negar e anular o próprio corpo não torna o sujeito outro, visto que só existimos como sujeito em relação ao outro, a alteridade. Portanto, ser sujeito é ser o outro, e ser o outro é não ser o próprio sujeito, no caso do negro. O que somos nós, os negros? O ser negro corresponde a uma categoria incluída num código social que se expressa dentro de um campo étnico-semântico, onde o significante cor negra encerra vários significados. O signo negro remete não só a posições inferiores, mas também a características biológicas supostamente aquém do valor das propriedades biológicas atribuídas aos brancos. Não se trata, está claro, de significados explicitamente assumidos, mas de sentidos presentes, restos de um processo histórico-ideológico que persistem numa zona de associações possíveis e que podem, a qualquer momento, emergir de forma explícita. Se o que constitui o sujeito é o olhar do outro, como fica o negro que se confronta com o olhar do outro, que mostra reconhecer nele o significado que a pele negra traz enquanto significante? Resta ao negro, para além de seus fantasmas, inerentes ao ser humano, o desejo de recusar esse significante que representa o significado que ele tenta negar, negando-se dessa forma a si mesmo, pela negação do próprio corpo. Todo esse processo pelo qual vive o negro corresponde antes a uma sobreposição, pois o encontro com o racismo, enquanto experiência consciente, vem se sobrepor a um real de recusa do corpo negro que corresponde a uma lembrança arcaica. Ao contrário do que afirma Freire, não há para o negro um momento mítico original anterior ao encontro com a dimensão social mais ampla na qual o racismo se manifesta. Para o sujeito negro, esse encontro se sobrepõe à lembrança arcaica de um encontro anterior, a partir do qual suas estruturas narcísicas imaginárias se determinam. Como afirma Jerusalinski, a criança existe psiquicamente na mãe muito antes de nascer, e ainda mais, muito antes de ser gerada. O bebê negro, está claro, não é menos desejado que o bebê branco, para sua mãe que inconscientemente deseja o filho. Mas a criança do projeto e do desejo da mãe negra certamente não está representada no pequeno corpo negro que o olhar materno inconscientemente tende a negar. A mãe negra deseja o bebê branco, como deseja para si a brancura. Isto se explica porque o eixo central do processo que constitui o sujeito não está na satisfação nem na frustração das necessidades. Para o sujeito humano, não há nenhum mecanismo genético que possa garantir esse processo. A operação que o define se situa, ao contrário, em outro, o do significante.
As falas fundadoras que envolvem os sujeitos é tudo aquilo que o constitui. Seus pais, seus vizinhos, toda a estrutura da comunidade que o constituiu não somente como símbolo, mas no seu ser. São leis de nomenclatura as que determinam, ao menos até um certo ponto, e canalizam as alianças a partir das quais os seres humanos copulam entre si e acabam por criar não só outros símbolos, mas também seres reais que, ao chegarem ao mundo, logo possuem essa pequena etiqueta que é o seu nome, símbolo essencial do que lhe está reservado. Isso significa que todo ato da mãe para com a criança é parte de um discurso que se expressa em todos os movimentos e atitudes do outro com quem a criança se identifica e no qual se manifesta o desejo materno, sendo que esse desejo se articula no que falta à mãe. O falo, esse fica sendo o orientador dessas identificações que utilizam o imaginário como significante. Partindo das proposições lacanianas, entendo o falo como que representa o poder, a plenitude, a felicidade, ao transpor essas proposições para a situação da mãe negra, cuja falta se expressa enquanto desejo de ser branca, portanto, do desejo desse poder que ela não detém, que lhe falta, vemos que a criança negra sofreria na relação original sua primeira avaria, pois o que a constitui como sujeito nesse momento original, o desejo da mãe, já estaria impregnado de um significado que é negado no discurso da própria mãe. Assim, não dispondo de qualquer possibilidade de disfarce da diferença que o constitui, o negro passa por um processo identificatório forjado no desejo do que seria ser branco. Projeta, portanto, o branco que nunca será por condição biológica. O negro sofre do medo permanente da perda da sua imagem, tal qual ele a mantém em sua representação imaginária, a de branco mantida por um ideal de brancura. Entre o que o olhar do outro reflete para o sujeito negro e a imagem que o negro tem de seu próprio corpo negro, há, na verdade, uma coincidência. O que o olhar do outro lhe mostra desse modo é o que, no seu desejo, o sujeito negro recusa, o fato de que ele é a encarnação do significado negro, na medida em que ele traz no corpo o significante negro. A experiência do espelho para a criança negra se dará de modo muito singular. Como para qualquer criança, e na experiência que Lacan denominou o estágio do espelho, que produz a experiência de domínio do corpo como uma totalidade em substituição àquilo que anteriormente era vivenciado em pedaços. Mas a particularidade que a experiência do espelho na criança negra envolve diz respeito ao fato de que o fascínio que essa experiência produz é acompanhado simultaneamente por uma repulsa à imagem que o espelho virtualmente oferece. Nesse movimento, a assunção jubilatória, que falava Lacan, é necessariamente acompanhada de um processo suplementar que envolve a negação imaginária do semblante que a imagem especular oferece, pois a criança negra reluta em aderir a essa imagem de si mesmo que não corresponde à imagem do desejo da mãe. Ao tornar-se pela imagem que aquela imagem é ela, mas não reconhecendo ali a imagem do desejo da mãe, a criança se vê, desde então, inconscientemente mobilizada a procurar, nessa imagem, o que a reconcilia com o desejo materno. Nesse movimento, produz-se um mecanismo complexo de identificação, não identificação, que reproduz para a criança negra as experiências do adulto negro, o fato de sua identificação imaginária ser atravessada pelo ideal da brancura. Para se reconciliar-se com a imagem do desejo materno, a brancura, a criança negra precisa negar alguma coisa de si mesmo. O que Lacan chamou de identificação primordial, como uma imagem ideal de si mesmo, na experiência da criança negra, ocorre de forma conturbada, porque a imagem que o espelho lhe dá exige, para ser introjetada, uma operação suplementar de idealização. É preciso projetar nessa imagem um ideal de brancura para afastar dela o componente rejeição que a pele negra envolve no desejo materno. A criança negra desenvolve uma relação persecutória com o corpo negro. Para Sami Ali, no processo de despersonalização, o sujeito vivencia uma alternância entre perder e recuperar a sensação de ter um corpo, o que acarreta uma angústia que se refere ao medo de perder a forma humana,
na possibilidade de uma possessão que o faria se transformar em um animal ou algo inominável. Daí resulta o imenso pavor da loucura, estado permanente de angústia e de despersonalização. Desencadeia-se, então, para o sujeito uma ânsia desesperada por estar em relações transferencialmente positivas. É o caso de se perguntar se tal processo de despersonalização não é algo que o negro, guardadas as devidas proporções, vivencia de uma forma crônica e que, estranhamente, não leva às suas últimas consequências, ou seja, à loucura. Lembremos que é um processo inconsciente que essa gênese se dará, como resultante de um duplo processo identificatório e projetivo. Ser o sujeito sendo concomitantemente o outro e ser o outro não sendo o próprio sujeito. Evidentemente, no confuso processo por que passam os negros, ser sujeito no outro significa não ser o real do seu próprio corpo, que deve ser negado para que se possa ser o outro. Mas esta imagem de si, forjada na relação com o outro e no ideal de brancura, não só não guarda nenhuma semelhança com o real do seu corpo próprio, mas é, por este, negada, estabelecendo-se aí uma confusão entre o real e o imaginário. O sujeito, assim fragilizado, se vê exposto a uma situação em que nada separa o real do imaginário. As fantasias estão concomitantemente dentro e fora. Na despersonalização, por conseguinte, o sujeito trata suas fantasias como objetos reais e trata os objetos reais como fantasias. Duas particularidades que remetem, por ocasião da formação da imagem do corpo, aos inícios imprecisos da separação, mediatizada por uma projeção primordial do dentro e do fora. O sujeito vive no mundo, o mundo no corpo e o corpo no mundo. Despersonalização estranha e inquietante são as duas faces de um mesmo e único processo desrealizante. Estranho e inquietante porque é, ao mesmo tempo, simultaneamente estranho e familiar. Esse é o conceito freudiano das Unheimlich, um jogo dialético complexo onde o familiar e o inquietante se localizam no mesmo e único objeto. O estranho e inquietante se dá ao nível do espaço sensorial, espaço esse organizado pela visão, que, dependendo das modificações que esse espaço possa vir a sofrer, pode tornar o objeto familiar estranhamente inquietante. O sentimento de estranho e inquietante é um confuso retorno a uma organização espacial onde tudo se reduz ao dentro e ao fora, e onde o dentro é também o fora. Penso que esse movimento do estranho e inquietante pode bem caracterizar o tipo de experiência que marca a relação do negro com o dia a dia no meio social. É impossível para o negro não se perturbar com as ameaças aterradoras que lhe chegam via racismo. Dentro desse universo de terror, mesmo que o negro acredite conscientemente que tais ameaças racistas não se cumprirão, o pavor não desaparece, porque ele traz no corpo o significado que incita e justifica para o outro a violência racista. É justamente porque o racismo não se formula explicitamente, mas antes sobrevive num devir interminável, enquanto uma possibilidade virtual, que o terror de possíveis ataques de qualquer natureza, desde física a psíquica, por parte dos brancos, cria para o negro uma angústia que se fixa na realidade exterior e se impõe inexoravelmente. Quando o processo de despersonalização de que nos fala Sami Ali é levado às últimas consequências, o indivíduo sofre a perda da condição de sujeito. E é uma quebra no processo de simbolização. Ocorre, então, a perda do simbólico, que implica na impossibilidade de elaboração de qualquer situação do seu cotidiano. Tal forma extrema pode levar ao processo de despersonalização. Depende, está claro, da constituição psíquica estrutural do sujeito, que o torna mais ou menos vulnerável à possibilidade de uma cisão psíquica. Essas considerações se aplicam identicamente ao conceito de vergonha, que pode levar ao ódio de si, proposto por Radmila Zigorris, que pode funcionar tanto como uma etapa intermediária antes da possibilidade da instauração propriamente dita do processo de despersonalização, como pode funcionar como um processo pontual, eventualmente experimentado pelo sujeito em função das experiências vividas. A vergonha de si, diz Zigorris, não habita o recém-nascido. Esse sentimento começa a existir a partir da percepção do que ela denomina o julgamento moral do outro e produz como consequência para o sujeito um estado de angústia.
Zigorris estabelece uma correlação entre o sentimento de vergonha de si e a experiência original da angústia. A angústia nasce do medo de perder o objeto amado ou de sua espera devastadora. A vergonha é uma decadência social, ainda que o social seja reduzido à sua mais simples expressão, um olhar que julga. Esse olhar pode ser o da própria mãe, desde os tempos primordiais de um aparente idílio, mas que não lhe pertence. Esse olhar que julga já é a instância a qual a mãe se submeteu e que a criança percebe como estrangeira ao território de ambas. Zigorris aponta aí a origem da primeira experiência do sentimento de exclusão, da primeira sensação de derrota, do bem para si em proveito do bem para o outro. Para Zigorris, não importa qual tenha sido a causa, nem qual o objeto de vergonha de si, nem se trata de vergonha por um outro. Sempre será vivido como uma vergonha de si mesmo. Toda situação onde a vergonha se faz presente é uma situação de violência real ou simbólica, violência feita ao psiquismo, e em consequência da impossibilidade de uma resposta eficiente ao próprio corpo. É nesse sentido que a vergonha de si... Já está terminando, gente. É nesse sentido que, na vergonha de si, há um aspecto pulsional que lhe dá fundamento corporal. Assim, a vergonha de si aparece como um desastre visceral que não pode ser esquecido, que demanda o tempo todo um agir que não pode acontecer, levando o sujeito a uma sensação de impotência. Ela desencadeia a angústia e se apodera do corpo, provocando o rubor, o suor e o desejo de desaparecer. É impossível esquecê-la, porque ela está inscrita no sujeito, não só como uma representação, uma lembrança de dor, mas como uma experiência traumática inscrita no próprio corpo. Mas quando essa situação desencadeia para o sujeito a vergonha de si, é impossível a reação da pulsão agressiva, uma vez que o sujeito, nesse caso, se vê numa situação de impotência e a pulsão agressiva, ao invés de externalizar em direção ao outro, encontra como saída o próprio corpo do sujeito. O sujeito é, assim, duplamente atingido em seu objeto de amor, do qual sempre é apenas parcialmente separado, em sua capacidade de resposta, sofrendo, desse modo, a violência da pressão da pulsão contra si próprio, seu corpo, sua face, seu nome. No processo de vergonha de si, a denominação é a figura por excelência, pois comumente a denominação marcada pelo sentido da vergonha, como ocorre nos casos exemplares do insulto ou da injúria, ocupa no discurso que produz a ofensa o lugar do nome próprio do sujeito. Dessa forma, a denominação proferida pelo outro reduz o sujeito a não ser mais nada, resultando para ele na perda simultânea do nome próprio e da identidade. Quando o negro é designado, por exemplo, como macaco, a vergonha invade. O negro ensaia uma resposta, mas o impacto da situação o paralisa. A fantasia, no entanto, é de poder dar uma resposta à altura e se vingar do agente dessa situação de humilhação. A designação macaco vem ocupar o lugar de seu nome próprio, pois toda denominação ocupa o lugar do nome próprio do sujeito. Nesses momentos, aquilo que o sujeito encontra no olhar do outro, a reprovação, assume o significado particular expresso na denominação e mostra o quanto aquela marca, a cor negra que o sujeito negro porta, imaginariamente crê poder esconder, neutralizar, está sempre lá. Nesses momentos, o sujeito negro se dá conta de que o lugar social que, porventura, veio a ocupar, condição econômica elevada, prestígio social, etc., não o põe a salvo do estigma que faz da cor negra uma mancha, um defeito. Não conseguindo se ver incluído, o negro acaba por se excluir, como única alternativa para eliminar aquilo que é impossível de ser eliminado. Somente os processos autodestrutivos podem significar para ele a eliminação daquilo que exclui seu próprio corpo, sua própria condição de sujeito. A alienação, resultado de um longo período histórico de subordinação e humilhação, faz com que os negros padeçam de um terrível sentido de inferioridade, que chega até mesmo ao ódio em relação à sua condição de pessoa negra. No imaginário social, produzido pela sociedade branca e escravocrata, o negro funcionou como significante catalisador dos fantasmas e perversidades dessa mesma sociedade.
que, exteriorizando esses núcleos internos que aterrorizam, construiu representações em que tais horrores são presentificados no corpo negro. É assim que a representação da sexualidade do negro, para tal imaginário, coloca-o na dimensão da violência selvagem, o estupro, por exemplo, ou na dimensão do gozo invejado, na figura de uma extraordinária potência sexual do homem negro ou da sensualidade exacerbada da mulher negra. A essas imagens sociais, obviamente, o negro não está imune, e seu efeito é confundir e perturbar o sujeito que, na sua tentativa desesperada de não ser a presentificação do mal, adere de forma fantasmática aos valores brancos, pela negação de suas características étnicas, que chega no limite, como vimos, a negação de seu próprio corpo. Bom, tudo isso que eu li para vocês, espero não ter cansado vocês excessivamente, mas só para mostrar um pouquinho do que eu penso e como eu vou organizando esse pensamento. Quando eu pensei em fazer esse trabalho, foi a partir de uma experiência real. Quando eu morava na França, um grande amigo meu estava na Bélgica, dando aula na universidade na Bélgica, o Kabengele Munanga, que é um grande antropólogo, e nós, nos finais de semana, às vezes eu ia para lá para ficar com ele, a mulher, porque ficava muito sozinha, às vezes, na França. E eles tinham um casal de amigos, de brancos, um casal de brancos, que adotaram uma criança africana, negra. E, um belo dia, essa criança ia bem com todos os brancos, com os negros, ela não reconhecia, era um bebê. Um belo dia, um belo final de semana, nós estávamos lá e tinha outros amigos brancos e amigos negros. E, por acaso, a mãe estava com ela no colo e passa com ela na frente do espelho e ela desmaia. A criança desmaiou quando ela se viu no espelho, né? Eu disse, não, é preciso pensar essa questão, né? Essa criança e a mãe foram para um processo terapêutico, né? Em ludoterapia, já com 8 meses. Ela não se aceitava. Todas as vezes que a mãe... Ela tinha horror a chegar perto daquele local onde tinha um espelho. Todas as vezes que a mãe insistia em estar próximo daquele lugar, ela tremia, né, ficava com a boquinha tremendo, chorava, né, ou desmaiava, literalmente. Foi um horror aquele dia, ficamos todos preocupados. Foi quando eu pensei, não, é preciso pensarmos essa questão de um outro lugar, porque é muito grave, né? Somos todos racistas, brancos e negros. A diferença é como somos atravessados pelo racismo. Temos que pensar essa questão, não dá mais para não pensar, né? Os pacientes negros trazem certas configurações subjetivas diferentes dos pacientes brancos. Como trabalhar, como ler, né? Eu me lembro de uma experiência amarga, isso foi pouco antes de morar na França, fiquei lá 4 anos. Depois fiquei indo e vindo para fazer a formação. Eu fui para a minha primeira experiência de fazer uma análise com um analista branco, era um homem, e a gente fez bons 3 meses. Lá pelo 3º mês, ele me disse, quando eu me falava das minhas dores em relação e como eu me sentia em relação ao racismo, lá pelo 3º mês, ele me diz, olha, eu gostaria muito que você fosse visitar um psiquiatra, porque você tem sentimentos persecutórios. Eu falei, nossa, não é aqui que eu vou ser ouvida, né? E, quando eu cheguei na França, incrivelmente, primeiro contato meu, né, com os psicanalistas e toda a gente da psicanálise, que, por sorte, eu tive, como dizia o meu amigo Kabengele, você caiu na sopa certa, né? Eles já me disseram logo de cara, vamos falar da sua negritude. Vamos conversar sobre isso, né? Tinha um corpo, tinha um sentido, né? E eu fiquei pensando, que sorte a minha, né? Porque, se eu tivesse ficado aqui, eu jamais teria conseguido fazer esse trabalho ou começar um processo analítico que fosse de um outro lugar, né? Então, eu acho que tive sorte em relação a muitos dos meus, né, de ter tido esta oportunidade. Eu gostaria agora de conversar com vocês, que vocês me perguntassem ou falassem, né? Mas o pouco do que eu trouxe para vocês agora, né, é o que eu penso e o que eu entendi. Essa luta já tem mais de 25 anos, portanto, pensando essa questão
E é interessante que só agora essa questão aparece de uma forma, em relação a mim, como profissional, de uma forma tão demandada, né? Depois da publicação do livro. Quando eu escrevi minha tese, tanto a banca, que era o Cabenguele, Miriam Schneider, pessoas muito interessantes, como minha própria orientadora me disse: essa tese precisa ser publicada hoje. E aí eu fui, né, a uma primeira editora, levei minha tese, e a resposta foi: esse assunto não nos interessa. A partir daquele momento, eu disse: não quero mais editora nenhuma. A tese circulou mais do que circula o livro, talvez, né? E 23 anos depois, aí eu tive mais de 5 editoras querendo publicar meu livro, né? Então, nesta luta, é muito importante não perder a calma. Não é amanhã que o racismo sairá. O racismo está no tecido social, ele está na língua, né? Vez por outra, eu até me pego falando uma coisa racista, né? Outro dia, estou conversando com um amigo e falei: nossa, a coisa está preta. Né? Aí eu falei: nossa, como eu posso falar isso? Né? Quer dizer, então, a gente precisa se observar, a gente precisa se pensar, cada um de nós, brancos ou negros, de que maneira nós mantemos e reproduzimos o racismo, né? O racismo tem uma função muito clara, né, de nos separar, de nos colocar em lados opostos. Nós somos todos seres humanos, né? A gente sofre e é atravessado por várias questões nessa luta, até pelo identitarismo. O identitarismo é uma etapa da luta, né? Ela é necessária para que a gente se reconheça do lugar e da nossa cultura, né? É a melhor coisa do mundo? Não, porque o identitarismo também serve para separar, né? Os grupos, sejam eles de negros, de gays, ou seja, de mulheres, feministas, ou sei lá o quê, né, está se opondo, né, e lutando pela sua causa própria, né, nos fazendo esquecer que o humano é humano, se é cor-de-rosa, azul, verde, feminista, gay ou hetero-orientado, não importa, né? Seres humanos são seres humanos e todos nós merecemos o respeito, né? Meus heróis, meus grandes heróis, né? Martin Luther King, na luta pelos direitos humanos, ele dizia: essa luta está fundada no direito do humano, não no direito do negro. Por isso que a gente vê, né, lá naquele tempo já tinha TV, aquela coisa toda, na marcha para Washington, foi quando ele tem a vitória dos direitos civis, a gente vê brancos e negros caminhando, né? Porque ele dizia: se eu lutar pelos negros, ou fizer uma proposta a partir da minha negritude ou dos negros, isso não será pensado na categoria de humanos. Então, todos temos direitos, brancos e negros. A luta é essa, né? Assim também pensou Mandela, né? Outro meu grande herói. Espero não ter cansado vocês e que a gente possa dialogar sobre essas questões. Muito obrigada pela receptividade e por me ouvirem. Obrigado, Zildinha, pelo que você nos traz e nos faz pensar, né? Acho realmente uma colocação, acho que, dado o nível de quem não tem tanta familiaridade, não só com a questão do racismo, como com a questão da própria psicanálise, assim, a vontade que a gente tem é de pegar o seu texto e poder ter mais tempo de poder digerir um pouco tudo isso que você falou, né? Eu talvez fosse colocar para você uma primeira pergunta, partindo do pressuposto que você tem uma experiência clínica de atendimento como psicanalista, sendo docente do SEDES, eu imagino que possivelmente muitas das pessoas que, de alguma maneira, são ali atendidas são pessoas que têm uma situação socioeconômica diferente, por exemplo, daquela que a gente vê no consultório, onde eu parto do pressuposto que você também possa ter uma prática. E quando você falou da questão do quanto
essa questão da cor da pele, da negritude, acaba moldando e impactando, de uma certa forma, o desenvolvimento psíquico de uma criança, eu queria te perguntar se você vê diferença quando essa criança é negra, é de um estrato socioeconômico mais desprivilegiado, comparado, por exemplo, com aquelas crianças que já, de alguma forma, nos dias atuais, possam pertencer a famílias negras com uma boa condição socioeconômica. Porque eu vejo que essa questão da discriminação, do estigma, está muito ligado também a uma questão social, né? Talvez não é por acaso que o continente africano, além de ser a grande casa da negritude, é um continente mais pobre de todos os que a gente tem no mundo. Então, eu queria que você comentasse um pouco essas relações entre isso e a situação socioeconômica, escolar e cultural dessas famílias. E vou abrir a palavra em seguida aí. Esse sofrimento independe, para o negro, da condição socioeconômica dele, né? Eu acho que o movimento negro, de uma certa forma, foi maravilhoso para nós, os negros, porque trouxe essa discussão, fala de um lugar político, né, e de políticas que não são feitas para nós, etc. E tal. Então, a gente deve muito ao movimento negro nesse sentido. Independe da condição econômica, porque, na verdade, é todo um processo inconsciente da autorrejeição, né? E quando nós temos uma condição melhor, digamos assim, nós somos, da mesma forma, discriminados. Sexta-feira, como vocês estão vendo, eu estou de branco. Eu me visto de branco nas sextas-feiras, é dia de Oxalá. E eu atendo e trabalho, sempre trabalhei num bairro de classe média, atendo brancos, na sua grande maioria, mas também atendo negros, dou supervisão gratuitamente para psicólogos negros. A minha vida toda é uma questão política, para mim. E, subindo o elevador, tem um mês e pouco isto, eu entro no elevador com uma senhora e ela olha para mim e diz: "Você pode me indicar uma babá?" Né? Então, na verdade, eu me lembro de uma paciente também. Eu sempre tive boas relações na USP, né? E, em especial com os psiquiatras também, fiz estágio lá no IPQ. E, na ocasião, né, o psiquiatra que dirige o IPQ me faz uma indicação de uma paciente, uma senhora branca, e o meu consultório nunca teve secretária. Nós, os psicanalistas, detestamos secretária. A gente prefere trabalhar sem secretária. Secretária faz confusão. E ela chega, eu vou abrir a porta para ela, e ela diz: "Eu vim para ter uma entrevista, uma consulta com a doutora Isildinha." E eu digo para ela: "Sou eu." Ela vira as costas e sai. Né? Falei: "Bom, foi embora." Né? Passado um tempo, ela remarca a sessão e vem para mim e diz para mim: "Você me desculpa, mas eu não estava acostumada a ver negros nesse lugar." Né? Então, a gente não tem como não pensar. Todos os meus pacientes, eu atendo uma classe média alta, branca. Diz que eu sobrevivo bem, graças a Deus. Né? Mas essa questão nos atravessa também, e eu vou falando. Né? A gente fala, eu não fico escamoteando que não existe uma diferença entre eu e meu paciente. A gente fala dessa questão. As crianças negras sofrem, independente da condição social, porque há todo um processo inconsciente, né, que faz desta subjetividade, o racismo atravessa essa subjetividade, e, portanto, há uma construção, né, onde a angústia, o medo, a perda de identidade, sobretudo. Né? Nós somos pessoas que perdemos a nossa identidade com muita facilidade. Né? Então, deixamos de ser quem somos, ou as nossas aquisições não nos pertencem ad eterno, pertence momentaneamente. Então, nós somos sempre retirados desse lugar. Né? Sim, a condição econômica, e a maioria dos pobres são negros, a gente sabe bem por quê. Né? Egressos do processo de escravização, sem condições de acesso. Né? Ontem mesmo eu estava lendo na Folha de São Paulo que há um atraso de 10 anos entre secundaristas, né, no colegial, de 10 anos entre adolescentes negros e brancos. Né? Não existem políticas públicas, e o movimento negro faz essa luta permanente por políticas públicas que nos
permita chegarmos até termos acesso à escolaridade. Mas, mesmo quando a gente tem acesso à escolaridade, é muito difícil, ou a boa formação, é muito difícil que a gente possa tomar posse disto, né? Todo o tempo a gente é visto, evidentemente, com as características que nos depreciam, né? Então, tanto faz. Obrigado. Você se identifica? Luiz, eu sou de psiquiatria do 3º ano aqui da Unifesp. E aí, Izildinha, até pegando um pouquinho do gancho que você colocou, né, da sua experiência como terapeuta com pacientes brancos, queria que você pudesse comentar um pouquinho em relação da transferência e contra-transferência, né, do terapeuta branco com um paciente negro, do terapeuta branco do paciente branco com um terapeuta negro, e como é que o racismo pode surgir na transferência e contra-transferência nessa relação clínica. Ele está presente, né? Porque, à medida que nós somos todos atravessados pelo racismo, ele está presente. O negro, quando procura um médico ou um psicólogo, em geral, ele é branco. Hoje em dia, há uma demanda muito grande dos negros quererem analistas negros, né? Isto é uma garantia? Não é, né? Eu costumo dizer, nas minhas falas, militância não é clínica, clínica não é militância. O analista precisa ter um bom processo de análise, uma boa formação teórica e resolvido para si essa questão, porque, senão, vai acontecer ali um processo de militância, negro e negro, né? Ah, você lê livro tal, você vai em tal lugar, faça parte de tal movimento, mas é isso mesmo que acontece com a gente, nós passamos por isso, sem fazer uma escuta, né? A escuta é ela é muito refinada. Nós somos seres singulares, não somos seres todos iguais, né? Enquanto negros ou brancos, nós somos seres singulares. O que o analista ou o psicólogo, né, ele deve trabalhar bem a própria escuta para perceber de que maneira o paciente está chegando até ele, de que forma essa transferência acontece. Quando o negro vai procurar um branco, ele já vai na condição de inferioridade total. Não porque aquele branco, necessariamente, ele não tenha lidado com essa questão em si, porque essa é uma outra questão. No Brasil, é feio ser racista. Então, a gente diz, eu não sou racista. O racismo não existe, né? Desde Casagrande Senzala, Getúlio Freire, que disse que aqui era uma democracia. Por conta disso, eu vou contar uma história para vocês muito engraçada depois. Por conta disso, eu sofri na França. Fui rejeitada pelos negros africanos que diziam para mim, no seu país não tem problema de racismo, lá tem uma democracia racial. Eu falei, nossa, eu estou de fora. Era o Comitê de Luta pela Liberdade do Mandela e eu estava de fora, porque eu não podia entrar porque eu era uma negra, eu era uma melange, era uma negra não retinta como eles são, e, além do mais, vivia num país de democracia racial, né? Não existe isto, né? O analista ou o psicólogo deve pensar essa questão, ouvir de que lugar o paciente... Gente, eu tenho horror a essa palavra, desculpe. O lugar de fala do que diz Djamila Ribeiro é o lugar é epistemológico, o lugar do conhecimento. Quem produz o conhecimento para quem? Para nós, psicólogos ou psicanalistas, é a fala que diz de onde o sujeito está falando. Está falando do lugar do pai, da mãe, sei lá, quem mais... Né? E não é o lugar físico de onde ele vem ou o que ele vive que diz de onde ele está falando, né? Vou dar um exemplo claro para vocês. Aquele moço que estava na Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, eu conheço bem a família dele e ele desde que nasceu. Eles são vizinhos dos meus tios. Ele vem de uma família de militantes. Seu Oswaldo Camargo, que é o pai dele, é um militante histórico, importantíssimo para a nossa comunidade. E mãe, professora e militante. E ele dizia, negro faz mimimi, racismo não existe, né? Ouvindo essa figura dizendo essas coisas, quer dizer, de que lugar ele fala? Do lugar do negro? Da negritude dele? Né? Racismo não existe, negro faz mimimi, e outras barbaridades que ele dizia. Ele fala do lugar de um supremacista branco, sendo ele negro, né? Então, a nossa escuta não é a fala propriamente dita, né? Ou, esse fulano tem esse senso de inferioridade porque ele vem da favela. Ultrapassa isso, né? Ele já chega
para você, analista branco ou psicólogo branco, né, do lugar da própria doença. Ele já se vê muito doente, ele já se vê muito desvalorizado, muito desconstruído, né? E é a sua escuta que vai poder, né, falar disto. Eu acho que os textos do Freud sobre clínicas públicas falam muito sobre a atitude do analista em relação a pessoas que vêm de classes diferenciadas, etc. E tal. Ele diz: o analista precisa tomar cuidado para não ser um modelo para o seu paciente, né? Fazer uma escuta, mas muitas vezes até orientar, porque ele não tem acesso, né? Mas orientar não significa se colocar lá como modelo para a pessoa, um modelo a ser seguido, né? Então, não dá para ignorarmos essas diferenças, né? Como isso deve ser feito no processo de escuta, né? Ele está falando do lugar do medo, propriamente, né? Da discriminação, da dor pelo racismo, né? Da diferenciação. E a gente não deve negar isto, né? Porque isto adoece, o racismo adoece, né? Pensarmos o racismo, agora, a gente começou a pensar o racismo também do lado da branquitude, né? Obviamente, a gente, do lado da branquitude, quais são os efeitos, né? Tem efeitos ali psicológicos também, tem adoecimentos, né? Porque tem brancos que são absolutamente perversos em relação aos negros. Isso é um traço doente, né? Quando nós vimos recentemente na televisão uma ex-jogadora de vôlei que tira a guia do cachorro e bate num trabalhador, um homem negro, fosse ele trabalhador ou não, né? Ela está reproduzindo, né, um inconsciente coletivo, digamos assim, para usar um pouco do Jung, né, desse lugar da escravidão. Quer dizer, eu posso fazer isso. E, se ele reagisse, obviamente, ele estaria perdido, já condenado, né, sem que passasse até por um julgamento, né? Então, isto tudo está, obviamente, né, na memória e no tecido social. Até que isso passe, né, os efeitos do racismo para o negro, estamos começando a pensar, começando a dizer, começando a estudar, mas também estamos pensando a negritude, né? Também tem, de uma vez que, né, quando o Freud vai pensar o narcisismo das pequenas diferenças, ele fala, né, dessa fantasia de grupo e de igualdade que não existe, existem singularidades, né? Mas como as fantasias estão a serviço da manutenção sempre, né, de um raciocínio absolutamente perverso, né, de que o outro, eu tiro o outro da humanidade, né, seja ele judeu, negro, gay, né, eu tiro a humanidade do outro e, portanto, justifica toda a perversão e toda a violência em relação ao outro, né? Obrigado. Se identifique, por favor. Eu quero cumprimentar vocês. Meu nome é Felipe. Eu sou supervisor do ambulatório de psicoterapia, do Amborder, é um outro ambulatório. Quero cumprimentar o professor Mário Jorge, que coordena, né, e todos vocês aqui. Miguel Jorge, desculpa, eu estou nervoso, eu vou dizer o porquê eu estou nervoso. Acho que isso faz parte aqui, né? Então, o professor Miguel Jorge e todos que coordenam aqui o ProPsic. Eu estou bastante nervoso, né? Eu acho que essa coisa assim é interessante, porque eu cheguei para a sua palestra, eu estava um pouco atrasado, eu não consegui sentar, sabe, Zildinho? E eu preciso sentar, porque é algo que fala do corpo e a gente sente no corpo. Eu senti muito a sua palestra, né? Eu fiquei sentado ali, e não sei se o frio que passa ali, mas eu tremia, assim, eu falava, gente, que coisa, assim, como é profundo. E eu via você falando assim, eu já estou terminando, eu falei assim, não, eu estou aqui tão hipnotizado, aqui por usando um termo, né, mas, assim, é algo que realmente passa pelo corpo. Eu acho que a gente precisa sentir um pouco no corpo, né, assim mesmo, acho que do meu racismo à minha negritude, né, assim, porque eu tenho, né, também traços negros, e eu tenho também as questões racistas que estão em todos nós, né? E eu acho que isso eu senti bastante, né? Assim, acho que esse ponto eu acho importante para explicar o porquê que eu estou aqui tão tenso. Mas você começou falando ali do momento da abolição da escravatura, e isso então tira o lugar, né? O negro fica sem um lugar. Antes ele tinha um lugar de ser escravo, né? Depois ele passa a ter um não lugar,
né? E aí fica o racismo, e aí fica uma falta de representação de onde ele se encaixa, então, na sociedade, já que a sociedade tem um desenho branco, né? Assim, e eu compreendi isso bastante, mas eu fiquei também com uma ideia. Eu fui criado em um terreiro de Umbanda, né? Assim, eu acho que as vivências da matriz africana, e eu via que ali o negro ele tinha um lugar do negro, né? Assim, o corpo e a cor negra tinha uma organização, preenchia um lugar de organização social que parte deste princípio, né? E como nos terreiros e como a vivência religiosa das matrizes africanas dão um lugar, né? Assim, e o negro que está ali, ele é respeitado. Você vê, a entidade mais sábia é o preto velho, né? Assim. E quando você falou que você é filha de Oxalá, eu já, né? Aí eu falei, não é possível assim, né? Porque as coisas se sobrepõem, né? Desculpa, as coisas se sobrepõem. Eu queria que você falasse um pouco disso, do não lugar na sociedade da pele negra, mas de um grande lugar que ela ocupa, quase que não tem um não lugar branco ali, né? Assim, e a autoridade é do negro. Queria que você falasse um pouco disso. Bom, é muito interessante, muito interessante você trazer isso. Nos anos 70, teve um trabalho na PUC. Eu me lembro o nome da pesquisadora, que era uma francesa radicada aqui no Brasil, Monique Augrat. Sim, o trabalho dela chamava-se Identidade e o Duplo, alguma coisa assim, em que ela vai falar isto, né? Quer dizer, assim, as religiões de matrizes africanas, né, que até bem pouco tempo não eram religiões, era só, né, nem podiam ser chamadas de religiões. Hoje o que a gente diz que são religiões de matrizes africanas. Mas ali você cria algo, né, que é o transcendente, é a relação com aquilo que transcende e com o divino, porque aos negros era negado a possibilidade de se tornarem católicos, por exemplo. As igrejas em Ouro Preto, elas têm um biombo na frente porque os negros não podiam ver o altar, né? O altar onde fica, o altar onde se faz toda a representação da presença de Cristo, né? O Santíssimo Sacramento não podia ser visto por seres semi-humanos, né? Então, o candomblé, a Umbanda, vai trazer um lugar aonde isso fortalece muito, né? Quando uma pessoa diz assim, eu sou de Oxum, né? Ela meio que ela pega para si as características, digamos assim, de Oxum, e ela passa a ser importante. Ela tem uma relação, ela se identifica. Os filhos de santo têm orgulho de dizer: eu sou de Oxum, eu sou de Oxalá, eu sou, né? Então, isso é muito importante, né? Assim, e como viver isto e como valorizar isto, né? Não é uma loucura para o negro o seu rito, né, religioso e a sua relação com a transcendência, O branco tem isso de outra forma, oficializado. Está ali o Papa paramentado, né, o padre, tem roupa especial e tudo. E o negro sempre foi visto nesse lugar, isso foi visto como uma loucura, até que o branco começou a também chegar ali, né? Eu que conheci Mãe Menininha do Cantuá, ela dizia para mim assim: um dia o candomblé vai chegar para o branco. E chegou. E chegou, né? Então, assim, hoje não mais é uma questão de possessão, porque antes era visto assim. É uma questão de possessão, né? Uma pessoa que encarna ali um espírito, alguma coisa, não é meu caso, mas, né, um médium de incorporação era visto como um possuído, né? Os psiquiatras que o digam aqui, historicamente, o maior número de pacientes nos manicômios antigos eram de negros, né? E, para mim, não é difícil entender por que eram os negros, né? Porque tudo aquilo que viesse do negro era visto como inumano ou até louco, né? Tinha, no Rio de Janeiro, um médico convidado, eu falo dele um pouco no meu livro, ele chamava Louis Conti, um médico francês, um intelectual francês, ele entendia de medicina, antropologia, aquele tempo, os auros tempos em que os intelectuais sabiam tudo. E, né, um pouco de tudo, é verdade, né? Da Vinci, por exemplo, não sabia só pintar ou esculpir, ele escrevia, ele inventava. Então, ele diz, né, ele faz um estudo pré-abolição, ele faz um estudo em que ele diz que o negro ele não sente dores físicas, portanto, ele pode apanhar e ser castigado, ele não tem a capacidade de assimilar
nem ética, nem moralmente qualquer conceito, e ele era alcoólatra por condição. O alcoolismo era uma condição do negro. Isso um médico. Isto veio até os nossos dias de hoje, que no SUS as pacientes negras recebem menos anestesia do que as pacientes brancas, para terem seus filhos os parturientes, né? Então, isto tem consequência, historicamente. E também tem outras consequências, que eu espero, esse óculos não está dando certo, né? Ele vai cair daqui. Né? Assim, outras consequências que eu espero, no segundo encontro com vocês, poder, aí sim a gente vai entrar mais na parte clínica, a gente poder discutir um pouco dessa formação da relação família. A noção de família para os negros é recentíssima. Não era permitido, mas foi entendido como se eles não tivessem capacidade de fazer família. Os escravos eram vendidos para lá e para cá. Uma mulher tinha fazendas que só produziam escravos para serem vendidos. Então, antes mesmo de nascer, eles eram vendidos. Depois ficavam ali até 2, 3 meses, até poder ir para um outro lugar. E a mulher negra, depois do seu parto, obviamente, deprimia, porque via seu filho embora, mas tinha que exercer maternal o filho branco. Portanto, isso fez uma diferença enorme. Nós, os negros, não somos seres muito carinhosos uns com os outros, de apertar, de abraçar, de beijar, né? Porque, agora, a mulher, a ama de leite, era extremamente carinhosa com o filho do Senhor, porque era com quem ela podia exercer, né, a afetividade dela. E isso vai trazer configurações psíquicas muito especiais para os negros. Recentemente nos reunimos mais, nos queremos bem, nos olhamos ou até nos abraçamos. Eu estive no Rio tem umas 2 semanas que eu fui abrir um congresso e fui falar sobre as clínicas públicas do Freud, e um rapaz negro se aproximou de mim, eu dei um abraço nele, ele ficou durinho, né? Ele ficou receoso. Então, isso tudo tem consequência. A consequência é essa, né, de como nós vivemos numa sociedade racista e como essa sociedade racista não nos reconheceu. Mas, através do exercício e da relação com o sagrado, nós nos reconstituímos e não enlouquecemos tão facilmente, né? Porque tínhamos um lugar, uma identidade que era divina, né? Que ultrapassava essa relação com o material e com o físico, né? Nós temos 2 intervenções aqui no chat. Uma é da Rita, que queria falar em particular com você. Eu pedi que ela te procurasse no SEDES. Tá? Pedi que ela te procurasse no SEDES. E a Nicole agradece pela sua fala tão importante e sensibilizante, e ao ProPsique por oportunizar a discussão dessa temática. Eu acho que a gente tem tempo para mais uma pergunta, por favor. Você se apresenta? Pode. Tudo bem? Tá ligado, né? Tudo bem, Zindia? Meu nome é Carolina. Te ouvindo falar um pouquinho, né, usando a palavra vergonha em familiar, me lembrou um pouco do não dito, das marcas do não dito. E aí eu fiquei pensando assim, do não dito, numa espécie dos eventos de racismo, de violência sofrido pela família e por um pouco uma coisa geracional, que não vai sendo dito porque vai caindo num lugar de vergonha, né? Eu penso assim, quantos episódios de violência talvez que meus pais já puderam ter vivido, que foram marcantes na família, e eu saberia disso. E numa família negra, de um racismo que se repete, de uma violência que se repete, não é dita, e vai deixando marca. Assim. Aí eu não sei se foi um raciocínio que eu fiz que faria sentido. Faz sentido. Lacan dizia que o não dito tem uma força maior do que o dito, né? Porque, a partir do momento que a gente verbaliza, a gente tem uma condição de pensar aquele acontecimento. No caso dos negros, a dor é tão grande que a gente prefere esquecer ou não falar dessa dor. E tem que preparar o filho para enfrentar isso, né? Então, ser mais duro, né? Não que as famílias brutalizem seus filhos, longe disso, né? As que sim, as que não, mesmo nas famílias brancas. Mas não deixar a criança ser uma criança mimada é um lema das famílias negras, né? Ela não pode ser mimada, porque o mundo é duro, vai ser duro com ela e ela precisa ser forte, né? E o não dito tem uma força maior do que o dito, né? Acho que dá tempo para a sua pergunta, Dartil. Parabéns pela sua fala, pelo seu percurso. Eu queria só levantar uma questão.
quer dizer, a gente fala muito da questão binária do negro e do branco, né? E muito discurso é montado em cima dessa questão binária. E, na verdade, quer dizer, a gente vê numa situação, o que você mencionou como melange, tá? Que você foi até segregada por não ser uma negra estilo africana, né? Esse grande grau de melange, de misturas e de graus intermediários de negritude no Brasil, você acha que isso é um fator complicador, um fator facilitador? Como você enxerga essa coisa que se contrapõe ao hemisfério norte, né? E a segunda coisa, que é uma outra pergunta, quer dizer, eu sou, além de psiquiatra, eu sou analista junguiano, né? E eu uso muito, não só referencial da mitologia greco-romana, né, os mitos de Narciso, como também da mitologia iorubá, e que está integrado na nossa cultura, né? Então, e eu queria saber também se isso não é uma riqueza maior que a gente, enquanto terapeuta, a gente dispõe também para lidar com essa questão, né? Bom, vindo de você, né, um psiquiatra, um psicanalista, enfim, né? Isso, você sabe usar isso como uma riqueza, como um fator fortalecedor. Mas, para a sociedade, isso é um fator complicador. O colorismo existe, e o colorismo é cruel. Por quê? Um negro de pele mais clara, ele é visto como um negro que tem mais possibilidades, e funciona assim, é verdade, do que os negros mais retintos. Então, até entre nós há uma diferença, né? Não se aceita, né? Isso deveria ser uma riqueza, mas não o é, né? Do ponto de vista social de uma sociedade, né, que tem um tecido racista, ela usa isso. Quer dizer, o negro de pele mais clara, ele é discriminado pelo negro e pelo branco. Ele não é visto pelo branco como branco e não é visto pelo negro como negro, né? E a gente precisa pensar isso, porque isso produz também configurações muito interessantes. Quer dizer, é mais uma dor, né, do que uma possibilidade de enriquecimento, né? Nunca foi visto como um enriquecimento, né? Você, na sua condição, sim, sabe, né, que as diferenças em mitologia, a mitologia é muito importante, porque o mito nos ensina muito, nos diz muito do nosso funcionamento de humanos, né? Mas, principalmente, por exemplo, os mitos gregos, ou, né, enfim, é eurocêntrico, né, e, portanto, branco, né, e do qual o negro não deve ter acesso. Ou outras também. Gente, o negro não foi o único povo a ser escravizado na história do mundo. A escravidão existia muito antes, né? Mas, obviamente, nós temos uma configuração especial no Brasil, né? Como aconteceu, o tempo que durou, como foi, o que foi o processo abolicionista. Não foi um processo de isso está errado, a gente vai terminar com isso. Economicamente não compensava mais, né? Então, foi um processo econômico, sobretudo, né? E aí nós fomos descartados e vivemos sem lugar, até hoje, né? Então, essa é a grande confusão, esse é o grande risco, é o grande perigo, né? Mas, sim, eu acho que você tem toda a razão, né? Eu me encanto com a sua proposta de introduzir, né, a mitologia grega, negra, né, urubá, né, que também tem um sentido, né, também diz da vida e da tragédia que perpassa a humanidade, o ser humano. Obrigado. Bom, infelizmente, pelo tempo, nós temos que encerrar. Tem uma pergunta longa aqui da Nicole, que é R1, mas nós vamos ter a sorte de ter a professora Isildinha novamente, segundo o Ricardo anunciou, no dia 29 de setembro, em outra dessas reuniões que nós temos aqui nas sextas-feiras. Quero pedir que vocês permaneçam uns minutos depois do encerramento da reunião. A Patrícia vai sortear 2 livros aqui. E quero aqui, em nome do departamento, agradecer muitíssimo a professora Isildinha pela sua presença aqui hoje, que foi iluminada, e ao pessoal do ProPsique por ter nos possibilitado conhecê-la pessoalmente. Muitíssimo obrigado e parabéns pela sua trajetória. Eu quem agradece a vocês, né, essa possibilidade de estar aqui, de pensarmos, porque é só assim que nós vamos, né, ultrapassar, eu não digo. Né? Ontem à noite, no SEDES, dando letramento para professores, eu disse, gente, não tem nenhuma ilusão que isso acaba amanhã, mas eu tenho uma esperança que a gente se fortaleça cada vez mais para fazer esses enfrentamentos, brancos e negros, porque não são só os negros a enfrentar essa questão. Obrigado, gente. Grande gratidão.